Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todo mundo. A gente começa falando de um incêndio na Índia, no maior produtor de vacinas do mundo, o Instituto Serum, um dos produtores da vacina de Oxford e da AstraZeneca contra o coronavírus, e de onde o Brasil está esperando 2 milhões de doses sem previsão para chegar. Mas a fábrica informou que o incêndio não atingiu essa produção de vacinas contra o coronavírus, foi numa área destinada à produção de vacinas contra o rotavírus. A imprensa indiana informa que 5 pessoas morreram nesse incêndio, as causas ainda são desconhecidas. Mas o fato é que o Brasil ainda está com dificuldades para a importação dessas doses, 2 milhões, lá da Índia, assim como de insumos vindos da China para a produção, tanto de Oxford, da vacina de Oxford pela Fiocruz, como da Coronavac pelo Instituto Butantan. Em relação à Coronavac, a expectativa que a gente acompanha hoje é de aprovação de mais um lote aí para uso de 4 milhões de doses, e os detalhes ao longo do dia aí nas plataformas do Estadão. Ao mesmo tempo em que o chanceler Ernesto Araújo foi excluído das negociações com a China para a compra de vacinas e insumos contra a Covid-19. Depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou ontem com o embaixador chinês para tratar do assunto, tentar agilizar a questão, o governo divulgou uma nota afirmando que é o único interlocutor oficial com a China nas negociações. Mas o ritmo está lento e a produção das vacinas comprometida. A matéria-prima para fazer mais doses está quase esgotada aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Outro destaque do dia é o início do governo Joe Biden. O novo presidente americano tomou posse ontem, e horas depois da posse foi divulgada uma carta do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para Joe Biden, na qual Jair Bolsonaro diz que se compromete com a defesa do meio ambiente, a proteção da Amazônia, que são pontos em comum entre os países, assim como a preocupação com as liberdades individuais e com a manutenção da democracia. E Jair Bolsonaro diz na carta que vê um futuro muito positivo na parceria do Brasil com os Estados Unidos. Tudo isso depois de Jair Bolsonaro ter se alinhado com o ex-presidente Donald Trump e ter demorado a reconhecer a vitória de Joe Biden, que já no primeiro dia do seu governo ontem lançou medidas como, por exemplo, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris. As falhas do governo federal no combate à pandemia fizeram explodir os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do seu mandato, 61 foram protocolados na Câmara dos Deputados, mas eram só 7 antes de março, desde o início, da pandemia. E nesse clima, uma nota pública divulgada pelo procurador-geral Augusto Aras provocou críticas de todos os lados. Essa nota diz que a pandemia pode decretar o estado de defesa, com o objetivo de preservar a estabilidade institucional, e disse que o tempo é de temperança e prudência. Esse estado de defesa permite, por exemplo, a restrição de direitos. Para ministros do Supremo Tribunal Federal, a nota foi um desastre e indica uma preocupação de Aras em proteger o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesse contexto da Covid. No esporte, destaque para esta rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, que começou ontem e termina hoje, com confrontos diretos entre os 6 primeiros colocados. E teve lá o confronto do São Paulo com o Internacional, troca de liderança numa goleada em pleno Morumbi. O Inter fez 5-1 no São Paulo e balança no cargo o técnico Fernando Diniz. O Inter agora é o líder com 59 pontos, superando o São Paulo, que tem 57. Ontem, outro confronto direto foi entre Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio é o 6º, o Atlético Mineiro é o 3º, os dois empataram por 1-1. E hoje, em Brasília, às 7 da noite, outro confronto direto. O 4º colocado Flamengo contra o 5º colocado Palmeiras. Toda a rodada lá no portal do Estadão. E dezenas de estrelas da música britânica, incluindo Elton John e Ed Sheeran, dizem que o governo britânico falhou de uma forma vergonhosa, essa expressão, com os artistas que enfrentam agora restrições para fazer turnês na União Europeia. Mais de 100 músicos, incluindo Sting e Roger Waters, do Pink Floyd, disseram que o novo acordo do Brexit, em vigor desde o comecinho do ano, deixou um buraco onde deveria estar a prometida liberdade de circulação pelos músicos. A questão é que com essas novas regras, os artistas vão precisar cumprir
etapas diferentes, né, orientações diferentes nas 27 nações do bloco, negociando vistos para músicos e autorização para equipamentos. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Para você, um ótimo dia. Até amanhã. Boa quinta.